Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Éden e todos aqueles que, porventura, estão nos acessando. Esse é o nosso momento de oração. Nós estamos realizando esse momento sempre às 11 horas. Eu quero também justificar o fato de que nós estamos aprendendo, então, às vezes, as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente planeja. Eu até já mencionei, nós vamos ter missionários interagindo neste momento. Eu já mencionei alguns missionários, anunciei que eles estariam participando e acabou não entrando e tal, mas nós estamos aprendendo. Eu quero, nesse momento, lembrar que nós estamos numa quarentena, né? Não é novidade para ninguém, mas nós devemos tomar os nossos cuidados. Quem puder ficar em casa, fique. Nós temos aqueles grupos de risco. Eu mesmo sou de um grupo de risco, então nós precisamos usar a máscara. A minha máscara está aqui, então vamos ter que usar a máscara sempre que sairmos e tal. O caso do álcool gel, lavar as mãos e o distanciamento. Então, tudo isso nós precisamos tomar e levar isso a sério. Tá? Então, essas orientações sanitárias precisam ser acatadas e todos nós precisamos levar isso a sério. Então é um momento de oração, eu vou dar uma palavra, depois eu vou mencionar alguns motivos de oração e depois nós vamos ouvir então o nosso missionário. Tá? Eu quero nesse momento pensar sobre a oração. Então a minha palavra é breve, é rápida, introdutória neste momento, mas eu quero passar alguns princípios. Então nós estamos orando, é um momento de oração. Tá? Mas eu quero lembrar que quando a gente ora, nós queremos que a oração seja respondida. E nós temos os crentes orando 5 anos, 10 anos, 20 anos, e nada acontece. E por que não acontece nada? Por que não acontece? Então, quando a gente estuda sobre a oração, a gente aprende algumas coisas. Em Lucas capítulo 11, verso 1, o texto diz assim: estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, eles sentiram que precisavam aprender a orar. Então, orar é uma coisa que a gente faz, é conversar com Deus, é estar em comunhão com Deus, é estar colocando diante de Deus os nossos pedidos, a nossa gratidão, etc, etc. Mas os discípulos sentiram uma necessidade de saber orar. E eles pedem a Jesus: ensina-nos a orar. Então, nós vamos ver por que nós oramos e nada acontece. Então, essa oração é sem objetivo. Essa oração, diríamos, sem pé, sem cabeça, tem levado a igreja a viver uma situação um tanto morna, uma igreja morna, porque a gente não ora da maneira que deveríamos orar. Então vamos ver aqui. Primeiro, nós precisamos orar e orar crendo. Eu aprendi isso com o John Bizanho. O John Bizanho disse que você precisa orar com fé e orar objetivamente. Então, orar com fé, você precisa orar crendo. Em Mateus capítulo 21, verso 22, Jesus diz: e tudo que pedirdes na oração crendo, recebereis. Tudo que pedirdes na oração crendo, recebereis. Quando nós lemos também em Gênesis capítulo 15, verso 6, diz assim: e creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Então Abraão creu em Deus. Não havia nenhuma possibilidade de Sara ter aquele filho, eu tenho dito isso, mas Abraão creu. Ele creu e Deus imputou isso como justiça. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele vai nos dizer no capítulo 4 de Romanos, capítulo 4, verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Quando tudo dizia que não tinha nenhuma possibilidade dele ter aquele filho. Isso era impossível aos olhos humanos, para a ciência impossível, para a medicina impossível, impossível. Mas ele creu. Então, quando você ora, você precisa orar crendo. Se você orar duvidando, é como as ondas do mar. Então, uma hora está lá em cima, outra está lá embaixo. Então, você precisa orar crendo. Então, ore crendo no Senhor.
Agora, você imagina só, eu vou dar um exemplo para você, que esse exemplo vai dar um nó na sua cabeça. Vai dar um nó na sua cabeça. Veja bem, pense só. Um garoto pede ao seu pai querido, ele conhece o seu pai, e ele pede ao pai um presente, tá? E no dia, acordado com seu pai, o pai lhe traz o presente numa caixa, entrega o presente para ele. Ele pediu ao pai, ele conhece o pai, e ele acredita que o pai vai lhe dar aquele presente. E quando o pai lhe entrega o presente, ele pega o presente e ele sai pulando pela casa, dizendo: aconteceu um milagre, meu pai me deu um presente. O milagre aconteceu. E ele vai para a escola no dia seguinte, diz para os colegas: olha, aconteceu um milagre, eu pedi ao meu pai e ele me respondeu, ele me deu um presente, aconteceu um milagre. Vejam, meus irmãos, vejam só, parece uma hipocrisia nossa. A gente pede as coisas a Deus e quando Deus nos atende, nós saímos proclamando e anunciando e gritando que aconteceu um milagre. O nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai Celeste, deveria ser, nesse relacionamento, deve ser natural a gente pedir a Deus e receber. Porque é natural que um pai que ama os seus filhos atenda aos pedidos dos seus filhos. E nós temos um Deus que é nosso Pai e que nos ama. Então, o que há de errado? Então, eu quero pedir a você primeiro, peça a Deus crendo. Creia, meu irmão, creia. E eu vou continuar, então, passando esses princípios e você vai entender quando é que você pode pedir, crendo e sabendo que Deus vai te atender. Então, me acompanhe, tá? Logo amanhã, na mensagem de amanhã, na live de amanhã, eu vou estar dizendo que você precisa pedir algo específico para Deus. Então, hoje, coloque isso em mente, peça crendo, creia em Deus, confie em Deus, Ele é nosso Pai Celeste. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Então, peça a Deus crendo. E depois não saia gritando que aconteceu um milagre. Saia dizendo: eu sabia que Deus ia me responder. Eu conheço meu Pai que está nos céus. Ele me ama e Ele me atendeu como eu sabia que Ele iria me atender. Assim deve ser o nosso relacionamento com o nosso querido Pai Celestial. Eu quero convidar você agora para orar. Esse é o momento para a gente estar orando. E eu quero te desafiar, ore, coloque diante de Deus. E eu quero então aqui dizer para você alguns motivos pelos quais nós precisamos orar. Orar pela proteção para os grupos de risco. Nós temos na igreja os nossos grupos de risco. São os idosos, são aqueles que têm alguma doença já pré-existente, aqueles que... Então, há pessoas que você sabe que precisam das nossas orações. E nós precisamos, então, fazer contatos virtuais, contatos pela mídia, então, com essas pessoas e incentivá-las a se autoprotegerem. Então, orar por essa gente. Nós precisamos pedir a cura por aqueles que estão infectados, ou que imaginamos, ou que eles imaginam que o que eles estão sentindo pode ser uma infecção pelo coronavírus. Então, orar pelos infectados. Algumas famílias enlutadas, então orar pelos enlutados. Ore, meu irmão. Você conhece a família, você sabe o nome, ore, peça a Deus conforto, consolo para essa família. Orar por suprimento. Há famílias necessitadas. Quanta gente vindo à igreja pedir cestas básicas, quanta gente. Nós estamos fazendo aquilo que nós podemos, graças a Deus e graças aos doadores também. Mas orar por essas famílias, quantas que você não conhece, ou que você sabe, são vizinhos, e eles vão passar por necessidades, alguns já estão passando por necessidades. Vamos pedir a Deus para que Deus lhes dê o pão de cada dia. Vamos orar para que tenhamos um relacionamento sadio dentro das nossas casas. Há muitas famílias que não estão acostumadas a estarem dentro da casa, dentro do lar, por muito tempo juntos. E alguns já têm o seu relacionamento conturbado. E então vamos pedir a Deus para abençoar as nossas queridas famílias. Ore pela sua família. Ore pela sua estada em casa nesse período. Ore pela sua família, pelo relacionamento familiar. Ore também, vamos orar também pelo nosso querido Brasil. Nós estamos vendo o Brasil está conturbado, a nossa liderança, os nossos governantes, o executivo, o judiciário, o legislativo, eles não estão se entendendo.
Nós precisamos pedir a Deus para Deus intervir, para Deus intervir, para que eles, eu tenho pedido isso, ainda que eles não entendam, mas que eles não saibam, ainda que eles não busquem a Deus, mas que eles possam fazer coisas que depois o povo brasileiro vai dizer, foi Deus que interveio e eles fizeram aquilo que Deus queria que fizesse. Que Deus mantenha sua mão sobre o nosso querido Brasil, nossa pátria querida. Vamos orar pelo nosso estado, os municípios, cada um orando pelo seu estado, e nós aqui no Rio de Janeiro orando pelo nosso estado, pelo nosso governador, pelos nossos deputados. Vamos orar por eles, pedir para que Deus os conduza e eles façam a vontade de Deus. Então ore, e eu quero nesse momento orar, eu quero orar. Então eu quero te convidar a curvar a sua fronte aí, me acompanhar, e depois quando terminar esse momento, esse culto, você fale com Deus. Converse com Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento, e eu quero pedir que o Senhor nos agracie com a certeza, Pai, de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor tem o maior prazer em responder às nossas orações. Pai, abençoe para que isso possa se tornar algo rotineiro nas nossas vidas, a gente pedir e o Senhor responder. Eu quero colocar diante do Senhor todos esses pedidos que eu mencionei aqui. Eu quero pedir, Pai, por cada família agora, que separar um tempo para estarem diante da Tua presença. Abençoe estas famílias, abençoe as casas, os lares, guarde estas casas, Pai. Guarde cada papai, cada mamãe, cada filho, Pai. Pai, de que eles possam de forma harmoniosa estarem convivendo e possam estar celebrando esse momento em família. Pai, de que eles possam estar te agradecendo, Pai, ainda que com tantas dificuldades e problemas, mas que agradecendo por estarem em casa, juntos, em família. Pai, guarde-os, guarde as famílias da nossa igreja, conforte os enlutados, cure aqueles que estão enfermos. Pai, abençoe os idosos da nossa igreja, o Ministério Ebenezer. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, eu quero que você continue juntos, e você vai ficar agora com o pastor Carlos e a irmã Josi. Eles são missionários da nossa Junta de Missões Nacionais, e eles servem a missões, a obra missionária lá na Grande Vitória, na Serra. Eles lideram a Cristolândia. O pastor Carlos foi meu amigo, meu colega de ministério, ele é aqui do Rio, mais notadamente de Belford Roxo, e ele então está servindo lá. E ele é um estímulo para mim, ele é uma bênção na minha vida, a vida que ele está levando, servindo a Junta de Missões Nacionais e servindo naquela Cristolândia, tem sido uma referência para a minha vida. Então fique com ele agora, ouça o testemunho dele, e que Deus te abençoe, me abençoe, que Deus continue nos abençoando, guardando nossas famílias em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista de Éden, pastor Arildo e todas as ovelhas. Gente, que prazer estar com vocês mais uma vez aqui do Espírito Santo, nosso campo missionário, local onde a igreja está aqui através das orações, dos recursos, através do amor. Eu quero dizer para vocês que, como todos nós estamos vivendo, vocês também estão, o mundo todo está vivendo esse momento da pandemia, um momento muito difícil, de extremo desafio para todos nós. Mas eu quero deixar aqui uma palavra de Deus, que é o que tem nos sustentado ao longo de toda a nossa vida e também nesse momento de pandemia. Abacuque 3, capítulo 17, versículo 17, vai dizer o seguinte: olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do curral e não haja gado também nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é uma saída que nós temos, foi a saída que Abacuque encontrou num tempo difícil, um tempo onde ele viu muitas coisas erradas, onde ele viu o justo sendo oprimido pelo ímpio, onde ele viu coisas que da sua interpretação ele não conseguia entender Deus. E aí Abacuque foi para Deus, se ajoelhou, se rendeu e clamou ao Senhor. E aí em algum momento Deus falou para ele: Abacuque, o justo viverá pela fé. E aí lá no final,
capítulo 3, Abacuque então amadurece, entende, compreende, e ele vai para a dependência de Deus. Ele diz: Senhor, ainda que a figueira não dê seu fruto, e ele então faz esta oração. E aí, queridos, o que a gente aprende aqui? Primeiro, ainda que a pandemia, nós não tenhamos ainda a solução para ela, ainda que a gente tenha muitas mortes, infelizmente, ainda que tenha muita gente infectada, ainda que a gente se sinta inseguro, todavia eu estarei diante do Senhor, me alegrarei no Senhor, descansarei no Senhor, me inclinarei ao Senhor, porque Jeová é minha força, o Senhor é minha força, é Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá esperança, é Ele que nos faz avançar em meio a tudo isso, acreditando e tendo esperança de que nós estamos passando por esse tempo. É minha oração, é meu desejo para você, nesse tempo difícil, mais um tempo de clamor, de amadurecimento, de crescimento e dependência de Deus. Missionária Josi vai falar no meu. Olá, meus irmãos, é um prazer podermos estar aqui para estar mandando essa mensagem para os irmãos. Nosso coração está muito grato em saber que existem igrejas como a igreja de Éden, juntamente com o pastor Arildo, que tem segurado as cordas para que possamos avançar. E eu sei, queridos, que vocês têm orado por nós aqui no campo e nós sentimos e nós somos recompensados pela essa oração. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dos alunos. Nenhum dos nossos alunos pegou o Covid-19, então a gente sente realmente que as igrejas têm segurado as cordas e nós temos avançado. Então eu deixo aqui, queridos, a minha gratidão. E eu quero dizer, continue, queridos, que vale a pena investir no campo missionário, porque vidas estão sendo resgatadas. Que Deus abençoe grandemente. Esse é o meu desejo para vocês. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, a vida dos brasileiros, dessa nação, ó Deus, da Primeira Igreja Batista de Éden, os nossos mantenedores, ó Deus, as pessoas que estão comprometidas, ó Deus, com a visão do Senhor nos campos missionários. E eu quero te agradecer, ó Deus, também pela vida deles, todos esses irmãos, o pastor Arildo, nosso missionário Levi, toda a sua equipe. Quero te agradecer porque nós estamos sentindo o reflexo das orações, os reflexos da contribuição, dos recursos, e tudo isso, ó Deus, tem sido um meio de vivermos, ó Deus, debaixo dos teus cuidados, debaixo das tuas orientações e, acima de tudo, ó Deus, vivendo a dependência do Senhor e desfrutando dos teus cuidados. Quero, ó Deus, te agradecer por tudo isso. Muito obrigado, ó Deus, pela Primeira Igreja Batista de Éden, pelo comprometimento missionário, por segurar as cordas. Te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, com vocês, o coral da Cristolândia. Tchau.